Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Fala galera, Flor aqui na área com mais um episódio do Love the Problem. Esse episódio de hoje é o segundo episódio do mês de comemoração de 10 anos da K21. Então a gente preparou uma coisa bem especial para tentar mostrar um pouquinho para vocês, um pouquinho que seja, do quanto a K21 impacta a vida das pessoas, para a gente ouvir algumas histórias legais. Então eu trouxe 2 convidados muito especiais. O primeiro deles é o Garrido, já vou pedir para ele se apresentar, mas para quem não conhece o Garrido, ele é um dos fundadores da K21. E a nossa outra participante convidada muito especial é a Lígia, que tem uma história muito incrível e que a K21 acabou cruzando com ela no meio dessa jornada louca que a gente chama de vida. Eu vou pedir para o Garrido se apresentar e aí depois, Lígia, você pode se apresentar também. Então vamos lá, vai Garrido, conta pra gente, quem é o Garrido? Nossa, eu não sei, né? Tô tentando descobrir, já tem algumas décadas assim, aos poucos vou aprendendo, evoluindo. Eu tô aqui na K21 desde o primeiro dia, né? Então, cara, muito legal. Aí quando alguém fala assim, você acabou de falar, né? Tipo, 10 anos, eu fico pensando, sério? Já tem isso tudo? Como assim? Eu não vi passar esse tempo todo, né? Eu nem percebi que a gente tava chegando lá. É muito curioso isso, assim. E eu tava até pensando, falo ou não falo isso? Não, vou falar. Eu nunca fiquei mais de 4 anos num lugar, porque eu tô sempre buscando uma coisa diferente. Eu não gosto de mesmice, sabe? E aí eu tô 10 anos aqui, aí fico, cara, que legal. Então eu encontrei um lugar onde não tem mesmice, né? Eu ia falar isso agora, aqui não tem mesmice. Pois é, não tem isso. Então vou ficar aqui pra sempre, é isso. Que bom, adorei. Muito bom. É muito legal. E acho que tem essa característica de estar sempre incomodado com padrões, com roteiros, com a mesmice, assim. Isso me faz sempre estar buscando alguma coisa diferente. E isso é difícil, por um lado, mas é muito divertido, por outro. Então, não seguir roteiros é um negócio que é muito legal. Não recomendo pra ninguém, não, mas é muito legal. Eu adoro fazer isso. Maravilhoso. Não faça o que eu falo. Não, faça o que eu falo, não o que eu faço. Gente, me embananei. Faça o que eu falo, não o que eu faço. Não faça o que o Garrido faz, pronto. Lígia, fala pra gente um pouquinho de você, quem é a Lígia. Opa, saudações a todo mundo. Eu sou a Lígia, atualmente trabalho como Scrum Master numa empresa europeia. Estou aí, em breve estarei me mudando para a Europa. Comecei a minha carreira numa grande empresa aqui no Brasil e trabalho como Scrum Master há alguns anos já. Antes de ser Scrum Master, tinha experimentado ser jornalista, era um mundo completamente diferente. Mas, por sorte, a primeira pessoa que falou sobre agilidade comigo foi um cara chamado Garrido. E isso foi determinante na minha vida. A pedra fundamental ter sido uma aula desse cara, pra mim, transformou a minha vida. Então, eu sou fã dele até hoje. Maravilha. Nossa, que honra e que pressão isso agora. Você viu isso, né? Eu senti, eu gostei. Eu não quis esconder. Eu gostei. Muito bom, Lígia. Obrigada pela participação de vocês. Caramba, então você já tá aí um tempo no mundo da agilidade, mas do jornalismo. Me conta, como que aconteceu? Exatamente. O que rolou aí nesse meio do caminho? Eu trabalhava como jornalista numa grande empresa, né? Uma empresa global, não vou citar nomes. E como jornalista eu fui trabalhar no setor de novas mídias na época, né? Que hoje em dia não são mais novas. Na época o nome do setor era Novas Mídias. Então eu acabei tendo muito contato com a construção dos sites da empresa. Então você tinha os times de desenvolvedores, os times de UX. Aí você começa a entender que existe um Product Owner, um Scrum Master, e eu trabalhava no meio dessa galera, ainda fazendo conteúdo para site. E em determinado momento, eu comecei a querer entender mais desse mundo de agilidade. E eu falo para as pessoas porque que para mim foi tão importante ter escolhido a K21 na época. Porque é uma profissão de Scrum Master, eu sou Scrum Master no momento, né? É uma profissão que, teoricamente, você tira um certificado em 2 dias e você pode exercer a full profissão. Teoricamente. E o mercado
mercado está vivendo um momento onde algumas pessoas entendem que qualquer pessoa pode ir lá tirar uma certificação e exercer a profissão. Teoricamente, isso é certo. Mas se você quiser se tornar bom Scrum Master, você precisa ter uma aula bem estruturada. Você precisa saber com quem você está falando. Eu acho que todas as escolhas da vida acabam fazendo um efeito dominó na sua vida. Então, eu sou muito feliz por ter escolhido a K21 lá no início, porque isso fez com que eu me tornasse uma grande Scrum Master, uma Scrum Master que oferece uma prestação de serviço com muita qualidade e agora me possibilitou realizar o grande sonho da minha vida, que é uma carreira internacional. Então, foi um efeito em cadeia, assim, foi um efeito dominó, que até hoje eu sinto os efeitos de ter escolhido a K21 lá atrás, se não me engano, 2019. Eu acho que esse foi o ano. 2019, já tem aí um tempinho. E aí você falou, não, preciso fazer... Gostei dessa coisa aí, deixa eu entender melhor o que é, deixa eu estudar. E aí você buscou e encontrou a K21. Como que foi esse processo do match aí? Então, o match foi a aula. Teve uma aula que foi aqui em Copacabana, né, Garrido? Num hotel aqui em Copacabana, acho, na Siqueira Campos. E realmente, assim, avaliando tecnicamente a aula, tá? Foi uma super aula, me encantou e me deu condições de dar novos passos. Eu adquiri um conhecimento muito amplo nessa aula, o que me possibilitou também ter discernimento para escolher os novos cursos que eu poderia fazer, para entender quais as skills que eu deveria desenvolver. Então, daí acho que eu fiz mais uns 7 cursos na K21. Daí eu fui buscando novos conhecimentos para me tornar a profissional que eu sou hoje, né? E assim, é uma profissão que você não pode parar. Então, a gente está sempre buscando estudar novas diretrizes, né? Agora eu tô na agilidade da Irlanda, então é um mundo completamente novo. Então eu tô entendendo também a necessidade de dar novas coisas. Eu acho muito legal da jornada da Lígia que, além de tudo, vai palestrar no SG Rio, né? Que é muito legal, no Scrum Rio, na 8ª edição. Escreveu livro também. Então, acho que essa coisa da jornalista, né, que estava lá atrás, continua contigo, né? Porque você continua produzindo conteúdo e trazendo coisas legais. E o que eu acho mais interessante é que essas coisas todas se conectam, né, ao longo do tempo. Mas o que eu acho muito legal é que você tem essa vontade de compartilhar, sabe? De explicar para os outros, de trazer uma leitura diferente. Então, isso é muito rico, assim. É muito fácil a gente ficar no casulo e, tipo, cara, eu só faço aqui meu trabalho, deu 5 horas, cai a caneta, eu não falo com ninguém. E pelo contrário, a pessoa, quando tá sempre buscando compartilhar, eu mega valorizo isso, assim. Então, acho super importante ter você aqui por isso. Acho incrível a jornada que você tá seguindo, muito legal. E você tá lá na Irlanda também é muito maneiro, porque, cara, o mundo é enorme, né? E a gente fica sempre muito conectado, assim. Eu tenho amigos que não saem do bairro onde nasceram de jeito nenhum e tal. E você tem um mundão gigante e desafios completamente diferentes. Então, tem tanta coisa pra aprender, pra viver, pra descobrir. E isso é maravilhoso, assim. O que eu acho encantador da agilidade, cara, é que criou-se um código mundial. Tem um desenvolvedor no time que eu sou Scrum Master, que ele é da Sri Lanka. Ele não sabe falar inglês direito. E a nossa única comunicação é o inglês. Mas ele sabe como funciona uma daily. Eu rodo uma retrospectiva ali com ele. A gente tem uma linguagem da agilidade que te permite falar. Eu tenho, ali no time que eu trabalho, tem um russo, tem um rapaz da Sri Lanka, um outro desenvolvedor da Índia, um outro da Argentina. E a gente fala a mesma língua, que é a língua da agilidade. Então isso é extremamente encantador. Porque tem ali um conhecimento base que todo mundo sabe e a partir dele a gente conversa. Então essa parte, esse código mundial que foi criado é extremamente encantador. É o ponto de conexão, né? A possibilidade de fazer as pessoas se conversarem independente do que elas passaram, do que elas vivem, de onde elas vieram. Eu acho que isso é muito incrível mesmo. Sabe, Lígia, você trouxe falou uma coisa que eu achei muito interessante, eu queria que até o Garrido trouxesse um pouco do que ele pensa quando ele fala sobre isso, que quando você escolheu fazer a certificação de Scrum Master, eu precisava de uma aula muito boa. Porque não é só sobre ficar 2 dias lá, fazer um curso, fazer uma prova. Não é só sobre... É tão mais do que isso, né? Você precisa se preparar de outras maneiras. E eu queria ouvir do Garrido o que ele enxerga como crucial quando, numa posição de quem passa o conhecimento, o que ele entende que faz a diferença na hora que ele passa o conhecimento.
para poder ter esse tipo de reação que teve em você e falou, caraca, não, agora eu sinto que eu tive a informação que eu precisava para começar. Claro, eu tô sempre aprendendo, mas o meu pontapé inicial foi bem dado, assim. O que você acha, Garrido? O que tem aí que precisa acontecer pra gente ter esse tipo de resultado? Eu gosto de pensar em treinamento como um conjunto de histórias que a gente conta, e quando eu digo a gente, é todo mundo que tá lá, todo mundo tem história boa pra contar, não importa se a pessoa tá sentada na frente da sala, no fundo da sala, todo mundo sempre tem história boa pra contar, então é um conjunto de histórias que são entremeadas por teoria e prática. Então, na verdade, como é que a gente consegue transformar aqueles 2 dias ali, que podem ser, tipo, o desespero de assistir 200 slides no PowerPoint, mas poderia ser também, tipo, um papo de bar. Eu gosto muito da ideia do papo do bar, porque eu gosto do bar, né? Então, vamos lá, né? Então, assim, o papo de bar é muito legal. Como é que a gente transforma isso numa coisa leve? É um bate-papo, não existe hierarquia, não tem separação entre as pessoas, só tem colaboração, tá todo mundo junto ali, conversando, se divertindo. E eu sempre gostei disso. E sempre me incomodou profundamente, e como aluno, aulas ou treinamentos em que eu ficava tipo, cara, tô desesperado pra sair daqui, eu não aguento mais isso aqui, tá chato isso aqui. Eu não consigo ficar num treinamento de 2 dias, eu tenho muita dificuldade. Então, sempre foi um valor pra mim desde cedo. Meu primeiro trabalho, inclusive, quando eu fiz 18 anos, aliás, uma história rápida, eu era muito tímido. E aí meu pai chegou pra mim e falou assim, cara, você é muito tímido, como é que a gente melhora isso? Eu falei, não melhora, eu sou assim. Aí ele falou, não, vou te ajudar. Aí, quando eu fiz 18 anos, ele comprou 40 computadores, alugou uma sala e falou assim, vai dar aula do que você gosta, o que você gosta? Eu falei, eu gosto de computação gráfica. Ele falou, então vai dar aula de computação gráfica. E aí ele abriu um curso pra eu dar aula, assim. A timidez ficou em algum lugar lá, nessa sala, que ela sumiu, mas foi muito curioso porque a minha primeira experiência profissional foi tentando ensinar alguma coisa que eu tinha acabado de aprender ali, que era trabalhar com computação gráfica e tal, era muito legal. E essa coisa da educação eu sempre fui carregando, então sempre fui muito questionador em aula, tipo, não ficar questionando a pessoa que tá ensinando, mas o formato. Putz, isso aqui tá chato, isso aqui eu não aguento mais, nossa, eu preciso levantar e ir embora e tal. Então eu sempre trouxe esse questionamento comigo na carreira, assim. Então pra mim, treinamento tem que ser um papo leve, divertido, uma coisa assim, que as pessoas conseguem conectar aquilo que elas estão ouvindo com a realidade do dia a dia. E a partir daí a gente consegue de verdade transformar aos poucos a maneira como as pessoas pensam, né? Agilidade, como a Lígia trouxe, é um jeito diferente, né, de pensar. Então, poxa, se é um jeito diferente, como é que eu conecto esse novo jeito, que é novo para muita gente, com aquilo que eu vivo hoje? Fazer essas conexões é que é a coisa mais rica. O slide é o menos importante, o horário de chegada, o horário de saída. Só o coffee break que a gente gosta muito, né? Mas o resto é menos importante. O que importa é como é que a gente faz a conexão. Então, o que eu deixo até de recado para qualquer pessoa que gosta muito de compartilhar conhecimento é isso. Foca na conexão. Ela é a coisa mais importante. O resto é tudo opcional. Mas só completando a importância de ter tido o Garrido como o primeiro professor ali de agilidade, eu me refiro assim quando você tem um mundo de Instagram e YouTube, você tem muito especialista em todas as áreas. Hoje em dia todo mundo é especialista em tudo. E aí eu estou falando aqui especialista entre aspas. Então tem que tomar muito cuidado, porque se você tem uma primeira aula equivocada ou com informações distorcidas, você pode comprometer toda uma carreira de uma pessoa. No sentido dela não saber o direcionamento que tomar mais tarde, quais os tipos de curso procurar, ou não entender o papel que deve desempenhar, ou até desmotivar e perder uma grande oportunidade. E como a agilidade é um assunto novo, então teoricamente é um assunto, né, novo, relativamente. Então, assim, muitas pessoas ainda não sabem do que se trata, né? Quem trabalha como Scrum Master, como Agile Coach, é meio que ainda o Chandler ali da galera, né? A gente fala, eu sou Scrum Master, ninguém sabe o que é ser Scrum Master, o que você faz. Eu sou irmã de uma médica e de um advogado, que são profissões super tradicionais, né? Quando eu falo que eu sou Scrum Master, ninguém sabe o que eu faço da geração acima de 50 da minha família. Então, muitas pessoas chegam nessas aulas como eu cheguei, sem o conhecimento. Então, se essa primeira pedra fundamental for comprometida, você faz ali um efeito em cadeia lamentável, né? Por isso que eu hoje sou muito feliz com a escolha que eu fiz lá atrás.
Por isso que eu sou grata, por isso que eu repito que eu sou fã do Garrido. E aí ele fica sem graça por causa disso. Normal, né? Mas aí tem uma coisa que a Lígia não sabe, que é o seguinte. Logo, acho que um tempo, acho que 1 ano e meio, 2 anos depois do treinamento, a Lígia estava fazendo um outro treinamento da K21, e aí ela contou a história de como é que o primeiro treinamento de agilidade dela foi transformador e tal. E aí alguém pediu, não me lembro quem foi, pediu pra ela escrever um textinho e ela mandou pra gente. E olha como é que a energia recicla, como é que ela circula pelo lugar, porque eu fui pego de surpresa com aquilo, o pessoal jogou no nosso grupo do Telegram e tal, e eu fui pego de surpresa, eu tava num momento péssimo, super desanimado, estressado, mega pra baixo e tal, e foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque aquilo que talvez eu tenha ajudado a fazer no treinamento ali, voltou pra mim como tipo, cara, toma aí, né? E foi, cara, gente, você não sabia dessa, eu nunca te contei, mas foi isso, assim, nossa, você salvou meu mês com aquela mensagem, sabe? E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, como é que a gente consegue pegar essa energia legal que às vezes a gente carrega de um lado pro outro, como é que a gente consegue passar para as outras pessoas que estão em volta, sabe? O treinamento é uma oportunidade de fazer isso, o podcast aqui é uma oportunidade de fazer isso, tem 1000 coisas que a gente pode fazer, mas é muito curioso como você tá falando o quanto foi legal pra você e eu tô louco pra te contar o quanto foi ótimo pra mim, que, pô, você salvou meu mês de verdade quando eu li a mensagem que você escreveu. Incrível. 2 anos depois, e então eu tô aqui pra devolver aquilo que você me deu, então virar um círculo e não acaba, entendeu? É muito maneiro. É exatamente o efeito dominó de um jeito muito positivo, né, que ele já trouxe. Então vai reverberando, né, a gente vai fazendo nossas conexões, dando o melhor que a gente pode, e aí depois vai reverberando. E Lígia, o Garrido falou ali, e eu já tava sabendo, eu vou falar pra todo mundo ouvir, um livro? Conta pra gente, como assim escrever um livro? Fala um pouquinho mais do que tem nesse livro. Não, é porque justamente foi uma virada na minha vida, essa aula, eu criei uma nova carreira, né, ganhei uma nova motivação de vida, e isso me inspirou a escrever um livro. E o Garrido trouxe muito na aula dele uma questão, quebrando um pouco esse antigo modelo de gestão, aonde você tem aquela produtividade em massa e você vai matando as pessoas em nome de uma produtividade que é uma coisa extremamente incoerente. Porque quando você não respeita os limites do humano, você tira a qualidade do teu profissional, né? O profissional que você contratou para prestar serviço para você destrói a qualidade dele. E aí o Garrido trouxe essa nova ideia. Então isso me inspirou a escrever esse livro que se chama Somos Todos Insubstituíveis, que é justamente uma crítica a essa questão de insubstituível, o cemitério tá cheio, que é uma coisa que você escutava mencionar nas empresas, né? De insubstituível, o cemitério tá cheio. Então o nome do livro é Somos Todos Insubstituíveis, para mostrar que somos únicos no universo. Você é um ser único no universo, não existe mais ninguém como você, e você tem potencialidades que são únicas e que você pode usar a seu favor e a favor da empresa a qual você presta serviço. Então eu fui inspirada a escrever esse livro porque eu acho muito importante. A gente está vivendo num momento muito X da humanidade. A humanidade está muito adoecida emocionalmente. Então eu acho esse movimento, esse novo modelo de gestão, o Management 3.0, eu acho isso muito importante, mas muito mais importante do que você possa pensar que possa impactar as empresas, e sim a vida como um todo, o ecossistema como um todo. Não, isso que a Lígia falou é super interessante, porque tem um artigo que eu sou, assim, louco pra escrever e ainda não consegui parar pra fazer, e eu já falei pra Lígia que eu só escrevo se ela escrever comigo, que é um artigo sobre como é que a agilidade ajuda nesse negócio da saúde mental. O que a agilidade tem a ver com saúde mental, né? Então tem alguns fatores que podem ajudar. Por exemplo, a gente sempre fala muito sobre limitar o WIP, né? Limitar a quantidade de coisas que a gente faz em paralelo. Mas as pessoas nunca pararam para pensar, ou talvez nunca tenham realizado de verdade, que quando você foca numa coisa só, isso te alivia o estresse. Porque fazer 5 coisas ao mesmo tempo é extremamente estressante. Outra coisa que é uma coisa que eu aprendi logo no início da minha jornada na agilidade foi o seguinte: quando eu tô com muita coisa na cabeça, tipo, cara, eu tenho que comprar uma passagem, eu tenho que reservar o hotel, eu tenho que mandar uma mensagem pra alguém, eu tenho que escrever um e-mail aqui, eu tenho que comprar sei lá o quê. Essas coisas ficam reverberando na cabeça da gente, isso gera um estresse danado. Eu fico esgotado. A partir do momento que eu descobri que era só eu pegar meu bloquinho de post-it, botar cada um no post-itzinho e priorizar em algum lugar, eu coloco na minha parede aqui, isso não precisa mais estar na minha cabeça, isso me dá uma tranquilidade gigantesca.
Então, tem muitas coisas que a gente faz no dia a dia, que a gente ensina, que a gente pratica, que na verdade fazem um bem danado pra gente. Mas as pessoas não têm muita consciência disso. Então tá aí um assunto que eu sou realmente, assim, super interessado em escrever. E já tá o convite, vamos escrever sobre, que é muito legal isso. Quero ver, hein? Esse eu quero ver. Vai que vira um livro? Olha aí. Não é? Eu vou comprar, eu tô ansiosa. Grande chance. Não, é isso que eu tô te falando, assim, o cérebro, né? Ele tem a capacidade dele diária ali, né? E a gente já sabe, tem alguns estudos que vocês podem procurar na internet que mostram ali que criatividade, você criar, você pensar em soluções de problemas, tudo isso engloba o cérebro estar num nível de relaxamento ali aceitável, né? Então, é curioso isso, porque é contraditório. Até 20 anos atrás, as empresas achavam que tinham que sufocar o funcionário para ter um retorno do investimento muito grande, mas na verdade quando você cai com a qualidade da prestação de serviço, isso também impacta no teu retorno do investimento, entende? Isso pode inclusive quebrar a sua empresa mais tarde. Então, graças a Deus que hoje está tendo essa conscientização, que quando você cuida do teu profissional, você não está fazendo isso por caridade, você está fazendo isso justamente para preservar a qualidade da prestação de serviço e você paga. Uma via de mão dupla, né? Não, verdade. Tem um ponto interessante sobre isso, que é o seguinte, a lógica que está por trás de como as organizações funcionam ainda é a lógica da taxa de ocupação das pessoas. Não é a lógica do valor que a gente gera com o trabalho, com a colaboração, com o foco no negócio, etc. Então ainda é muito isso, assim. Eu tenho uma brincadeira que eu gosto de fazer, que é o seguinte: se a gente for calcular o número de bombeiros necessários na cidade de São Paulo em cima da taxa de ocupação, você começa a visitar quartel, você vai querer mandar 80% dos bombeiros embora. Porque você fala, cara, cheguei lá, o pessoal não tá apagando incêndio. Então, não preciso dessa galera. Aí você manda 80% dos bombeiros embora. Na verdade, o que tá por trás da decisão ali não é isso, não é taxa de ocupação. E aí? Quando uma ocorrência surge, em quanto tempo a gente responde? É o tempo de resposta que tá por trás. Então, é muito engraçado como essa lógica, que já tem alguns séculos, ela ainda permanece aqui. E então isso é uma das coisas que a gente discute pra caramba na K21. Como é que a gente muda isso na cabeça das pessoas? Como é que a gente traz um olhar diferente sobre a organização do trabalho? Você sabe que você falando isso me lembrou uma coisa que aconteceu, gente, recentemente mesmo. Bom, vocês sabem, eu sou consultora na K21 e essa semana a gente teve exatamente essa discussão com um cliente. Teve o processo de pedir orçamento, etc e tal. E é isso que a gente vende, o valor que a gente gera, né? A gente tá entregando uma transformação. E aí eles falaram assim, não, mas eu preciso saber quantas horas vocês vão estar dentro aqui da empresa ou trabalhando com a gente, porque compliance precisa fazer a conta do menor. E a gente falou, não, gente, socorro, não é isso. E o trabalho, o valor que a gente vai gerar é isso que deveria ser relevante. Então, realmente, é muito mais comum do que a gente imagina. E eu acho que são esses momentos, essas conversas, essas trocas que fazem que a gente vai conseguindo mudar de pouquinho em pouquinho, mas isso ainda acontece bastante, a gente vê muito isso, né? Mas a agilidade está bem nesse lugar de fazer essa transformação, de tentar mostrar para as pessoas todo esse valor que a gente pode trazer, essas conexões e o quanto que a gente pode melhorar a maneira como a gente trabalha. Ô Lígia, agora você está num cenário diferente, né? A gente está falando de outro país. A gente sabe que a agilidade tem essa língua onde as pessoas conseguem se conectar, mas você vem sentindo uma diferença grande do que você olha, quando olha além da fronteira? O que tá rolando, assim? Olha, a maior diferença que eu tô sentindo, eu tô com 6 meses só nesse novo mundo, né? É porque aqui o brasileiro, ele é treinado desde que nasce pra matar um leão por dia. Taxa de desemprego enorme, muitas pessoas vendendo almoço pra comer janta. Então o brasileiro tem aquela expressão sangue nos olhos, né? A empresa gosta do funcionário sangue nos olhos. E eu já percebi que na Irlanda, eu só conheço a Irlanda, né? Então eu não posso falar do mundo de uma forma geral, vou falar da Irlanda. Na Irlanda, eles têm um ritmo menos desesperado. E isso pode ajudar a garantir a qualidade da prestação de serviço. Então, assim, tem um time ali, eu estou tendo tempo suficiente para estudar o cenário, eu estou tendo tempo suficiente para
pensar nas iniciativas que eu posso tomar. Eu estou dando tempo suficiente para ter muitas conversas com os desenvolvedores, muitos one-on-ones para poder conhecê-los melhor, entendeu? Eu preciso ter intimidade com esse cara da Sri Lanka. Eu preciso entender que língua ele fala. Eu preciso entrar no mundo do desenvolvedor da Índia, do russo, né? Então, eu tô tendo mais tempo para fazer esse trabalho mais artesanal. E isso, com certeza, vai impactar na qualidade da minha prestação de serviço. No Brasil, as empresas, eu percebo assim, que elas querem assim, semana que vem eu já quero um resultado, cadê o retorno do investimento? E você, às vezes, não teve nem tempo de respirar. Então, essa, pra mim, foi a mudança mais marcante que eu senti, assim. Mas, não se compara. A Irlanda é um país que, economicamente, tá muito bem, é um país pequeno, mais fácil você ter uma qualidade de vida melhor, então as empresas não estão... Ser empresário aqui no Brasil é um desafio, né? Isso daí seria outro podcast. Ser empresário aqui no Brasil é um grande desafio. O desafio talvez não seja tão grande na Irlanda, talvez não tenha tanto esse desespero. Eles têm muitos incentivos fiscais do governo, entende? Até para trazer profissionais de outros países, né? Então acho que a gente tá falando de duas realidades diferentes. Mas essa pra mim foi a diferença mais impactante. E Garrido, quando você dá... O Garrido deve conhecer mais países. Eu queria ouvir dele agora, que se ele sente essa diferença da perspectiva de quem tá levando o conhecimento também, mas ali nas conversas, o que se sente quando você olha pra fora falando sobre agilidade? É curioso porque os problemas são sempre os mesmos, mas a intensidade com que os problemas acontecem, essa intensidade muda. E existem, obviamente, questões culturais que deixam a equação um pouco diferente. Portugal tem, por exemplo, Portugal agora está super na moda, né? Porque é o lugar onde esse nosso assunto está crescendo cada vez mais. É o lugar para estar hoje, né? Vamos dizer assim. Tem uma enxurrada de brasileiros chegando lá e fazendo a diferença, exatamente pelo que a Lígia falou, da gente saber matar um leão por dia. Então a gente, tem essa criatividade, esse jeito do brasileiro que é diferente. Então, Portugal, por exemplo, tem os mesmos problemas que a gente tem no Brasil, mas tem um olhar um pouco diferente, um ritmo um pouco diferente. Então, Portugal está no começo se você pensar numa curva de adoção de qualquer coisa que seja, Portugal está no início desse processo. O Brasil já está no meio do processo. Os Estados Unidos, o meio do processo já ficou para trás há uma década. Então, você tem etapas diferentes. As discussões podem até ser diferentes, mas os problemas são os mesmos. Tem um exercício que eu adoro fazer em aula, que é perguntar para as pessoas qual o maior problema que vocês enfrentam hoje. E aí eu peço para eles montarem uma listazinha ordenada de 5 problemas. Qual é o teu top 5 aí dos problemas que você mais enfrenta? Eu, o Rafa, né, o Rafael Sabag, a gente já fez esse treinamento, por exemplo, de Scrum Master em uns 25 países, mais ou menos. A lista é sempre igual, não importa. Eu fiz em Barbados, logo antes da pandemia começar. Nunca achei na vida que eu ia parar em Barbados. Fui lá fazer um treinamento num banco e no meio do Caribe, e a lista é igualzinha à lista do treinamento do Rio de Janeiro. Não muda nada. Só muda, assim, a maneira como eles encaram, a maneira como eles enxergam os problemas. Isso é diferente. Mas o problema mesmo não muda. Porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de cultura de gestão, a gente está falando de como as empresas são organizadas, do que está por trás, qual é a lógica por trás do desenho organizacional. E isso é quase um padrão no mundo inteiro. Legal, maravilha. Lígia, eu queria saber como que vai ser a jornada daqui para frente, essa mudança, né? É que vocês não ouviram, antes da gente começar a gravar, a Lígia estava contando que ela vai se mudar no mês que vem. Como que você enxerga agora aí sua jornada daqui para frente? Eu não vou nem pedir muito longe, nem muitos anos, mas conta um pouquinho pra gente do que você tá pensando daqui para frente. Então, uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos é que a gente não tem controle de nada, né? Que as coisas podem mudar a todo momento. Então, assim, é um passo de cada vez. Agora, no início de março, eu estarei me mudando para a Irlanda para, de fato, começar presencialmente a minha carreira internacional. Eu acabei, por uma questão de saúde, começando a minha carreira internacional de forma remota, né? O que acrescentou ali mais alguns desafios, né? Nesse início. Agora eu estou me mudando para a Irlanda, eu acho que eu vou encontrar novos desafios, mas uma coisa que eu aprendi na vida é que eu não tenho como prever. Eu não tenho como prever o que vai acontecer na próxima semana, né? Isso é uma coisa que eu já estava começando ali a aprender ali com a agilidade, né? Você se adaptar a mudanças. E eu vou falar para você que esse mindset da agilidade me ajudou muito, inclusive no diagnóstico do meu câncer, tá? Fui diagnosticada com câncer no último agosto, já estou curada, graças a Deus.
Mas você sabe que ser um Scrum Master que prega o tempo todo, vamos nos adaptar a mudanças, foi uma coisa que me ajudou muito no momento de desespero. Falei, não, peraí, eu sou um Scrum Master, eu não posso me desesperar, eu tenho que me adaptar a mudanças. E aí veio o início da minha carreira internacional, que se tornou um trabalho remoto, da noite pro dia, e aí veio uma quimioterapia, junto com um trabalho que começava às 5 da manhã, porque é o fuso horário da Irlanda, e você vai se adaptando a mudanças, você tem que viver aquilo que você prega, né? Então, eu arrisco dizer pra você que até essa minha profissão me ajudou um pouco nesse âmbito pessoal, foi muito importante. E aprendi que não se tem controle do dia de amanhã. Cara, que não tem zero controle, mas você conseguiu exemplificar e tangibilizar exatamente isso, né? Mas essa parada que você falou de se adaptar e o quanto isso impactou a sua vida, é muito legal da gente trazer. Eu acho que era um dos principais objetivos do episódio de hoje, era a gente conseguir mostrar para as pessoas que não é só sobre o que a gente faz ali dentro do escritório, né, remoto ou não, mas em relação ao time de desenvolvimento, é só o nosso trabalho, mas que de fato a gente consegue expandir de um nível tão absurdo que prepara a gente para lidar com esse tipo de situação como a que você viveu, né? Como que a gente consegue levar isso de um jeito diferente, né? Não sei se mais leve, mas talvez uma maneira mais confortável, que te deixa um pouco mais confortável. Não, eu acho que a palavra é leve, porque a minha história tiveram muitas nuances, né? Primeiro eu fui pra Irlanda, dia 16 de agosto, fui diagnosticada com câncer dia 19, só que o meu médico ainda, a princípio, falou, você só vai precisar fazer uma mastectomia bilateral e você estará curado. Então você só vai precisar ficar no Brasil 40 dias. Então o que eu fiz? Deixei a minha mudança na Irlanda e vim pro Brasil. E aí no momento da cirurgia eu descobri uma micrometástase e a necessidade de fazer quimioterapia por 6 meses. E a minha mudança ficou na Irlanda, porque supostamente eu ficaria aqui só 40 dias. E aí você muda os planos, e aí você pensa onde eu vou ficar, né? Porque eu vou ficar de 40 dias, eu passei a ficar 6 meses no Brasil, e até hoje eu tô sem a minha mudança, inclusive nem me lembro mais o que tem nas malas. E aí você começa, não, peraí, vamos nos adaptar à mudança novamente. Aí você vê onde você vai morar, e aí você fica 6 meses com uma mala. Eu tô há 6 meses com uma única mala. E aí você faz o tratamento e agora você retorna pra Irlanda pra tentar pegar a mudança de novo e preparada pra qualquer coisa que possa acontecer. Tem um mínimo de planejamento? Tem. Mas antigamente eu usava, por exemplo, o Excel. Hoje em dia eu não uso mais. Eu tenho um planejamento aqui na cabeça, preparada pra qualquer coisa. Eu era a rainha do Excel até antes da agilidade. Eu adorava botar ali tudo no Excel. Hoje em dia não mais. Eu ainda curto o Excel às vezes, viu, gente? Eu sou a doida da planilha. Ai, não é? Ó, carnaval tá chegando, já peguei minha planilha, deixa eu ver meus blocos. Não, hoje em dia eu uso o Trello. Não, eu tenho meu quadrinho de Kanban ali, eu uso o meu Trello ali, eu tenho que ter. Tem um quadrinho ali de Kanban da mudança. Ô, Garrido, e todos esses anos, 10 anos de K21 e todo o trabalho que desde os 18 anos você já estava ali dando aula e compartilhando conhecimento, você imaginaria, assim, que um dia você ouviria uma história como a da Liz, ia falar, caramba, eu tive aí não só eu, agilidade, mas eu também, Garrido, enquanto uma pessoa que compartilha conhecimento, teria esse impacto, esse alcance? Como que é passar por isso? É estranhíssimo, porque no fundo eu sempre acho que meu papel é só abrir a porta e tipo, gente, ó, tem uma porta nova aqui, vocês querem passar? Eu fico segurando a porta. Então, o meu papel é de facilitar. Eu nunca paro pra pensar em mais nada do que, poxa, deixa eu só segurar a porta e deixar o maior número possível de pessoas conseguirem chegar do outro lado, né? Pra elas conseguirem chegar do outro lado e tal. É muito curioso, porque, na verdade, eu também não gosto de plano, eu também não gosto de roteiro, eu também não penso o que eu vou comer semana que vem, eu não planejo nada na minha vida, então eu não planejei estar fazendo o que eu tô fazendo hoje. Nesses 10 anos de K21, se você me perguntar... hoje de manhã eu tava conversando sobre isso com outra pessoa e tava dizendo assim, eu não me lembro do começo da K21 da gente ter sentado e montado uma planilha. Não teve isso. Tipo, o Sabag olhou pra mim e falou, cara, e aí, como é que vai ser? Eu falei, sei lá, vamos fazendo aí, vamos marcar uns treinamentos, vamos fazer umas coisas. Não teve vamos sentar e fazer uma simulação, fazer um plano de negócio, fazer alguma coisa. A gente só vive. E tem, obviamente, um monte de gente com a gente que gosta de planejar, de organizar, de deixar tudo no lugar, de pensar como é que a gente vai estar daqui a um ano, mas se você me perguntar onde é que eu vou estar daqui a 10 anos, eu não tenho a menor ideia. A única coisa que eu sei é que eu ainda tô segurando a porta, entendeu? Deixa mais gente passar pro outro lado, que é muito legal. E é isso, assim, é muito mais sobre
sobre você se colocar numa posição de estar sempre aprendendo, de estar sempre escutando e de estar sempre buscando maneiras diferentes de poder ajudar pessoas a encontrarem um ambiente legal de trabalho, a criarem empresas legais. Isso para mim é fundamental. Mas como fazer isso, ou se eu pensei nisso em algum momento da minha vida, não, jamais. Só não dá tempo, eu tô segurando a porta, não tenho tempo de pensar em nada. É muito por aí, assim. E a Lígia passou com maestria por essa porta, hein? Arrasou. Na verdade, eu acho que é um pouco mais que a porta, porque assim, semana passada eu tava participando de uma reunião ali e eu dei um insight muito bem recebido pelo time sobre Fit for Purpose. Você tinha um pouquinho ali da Andressa quando surgir nessa reunião, sabe? Outro dia eu dei uma dica incrível sobre como incentivar o time a rodar um Kanban de uma forma mais redonda. Ali você vê um pouquinho do Zé Júnior, entendeu? Eu acho que é mais que a porta. Hoje eu tava montando um workshop que eu vou rodar amanhã pro meu time, de papéis e responsabilidades. Você tem ali um pouco do Garrido, você tem ali um pouco do Rodrigo. Então eu acho que é mais que a porta. Fica uma semente da gente ali que a gente vai desenvolvendo, né? Eu vejo muito a K21 durante a minha carreira, assim, a cada elogio que as pessoas me dão, falo, cara, foi aquele curso ali que o José me incentivou. Entendeu? Os livros que eles indicam durante os cursos e você vai e você lê, né? O Pense Rápido, Pense Devagar foi um insight que a Ben deu em algum curso da K21 que eu li e foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E eu uso esse livro em várias palestras, entendeu? Então você tem ali, você vê a K21 por trás, né? Então eu acho que é mais que a porta, hein, Garrido? Então, mas é porque tem um ponto que eu acho que eu sei que você já percebeu e que eu queria deixar claro pra todo mundo, é que na verdade você tá segurando a porta pra um monte de gente. Então, alguém um dia segurou a porta pra você, você segura pra um monte de gente, essas pessoas vão segurar pras outras e, cara, não tem fim isso aqui. É assim que a gente faz mesmo, é isso que a gente faz. É muito legal você escrever um livro, um super exemplo de você segurar a porta para um monte de gente, você fazer palestra, você tá abraçando o desafio de trabalhar com um time multicultural, em que você tá segurando a porta para essas pessoas todas também. Cara, é maravilhoso isso. Então, na verdade, eu acho que o propósito da gente aqui é deixar um legado, e quando eu digo a gente, eu tô falando de nós três que estamos conversando aqui, e de todo mundo que tá ouvindo, a gente precisa deixar um legado pra frente, para as pessoas que estão chegando, de que segunda-feira não precisa ser chato, que trabalho não é só estresse, que reunião não precisa ser interminável, que projeto não precisa ser, tipo, sei lá, tentar adivinhar o que vai acontecer e errar tudo. Trabalho pode ser uma coisa muito legal, se a gente encarar do jeito legal. Que errar não precisa ser um problema, né? Errar pode ser ótimo, porque ninguém aprendeu a andar de bicicleta sem cair, a gente sempre cai, e é pra comemorar, entendeu? Tipo, errei, aprendi, continuo aprendendo e vou errar o resto da vida, mas eu gosto de brincar que eu gosto de cometer novos erros, né? Errar de novo a mesma coisa me deixa chateado, mas errar não me deixa chateado. Então, acho que a gente tem essa responsabilidade de abrir espaço para quem tá chegando e fazer de tudo que a gente puder fazer para deixar um mundo melhor para essas pessoas. Olha, e eu ia falar assim, a gente vai começar a ir pro fim do nosso episódio, vocês querem deixar um recado, mas tipo assim, o Garrido já deixou e eu tô assim, cara, é sobre isso. Cara, que legal. Gente, de fato, a gente tá caminhando pro fim do episódio, infelizmente. Eu acho que a gente poderia ficar aqui por muito mais horas conversando sobre isso. E eu queria que você, Lígia, principalmente, deixasse o seu recado também. Não só sobre a K21, ou não só sobre agilidade, você já deu várias lições pra gente ao longo do episódio, mas queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão ouvindo. A gente está num cenário muito difícil, onde a gente vem observando muitas pessoas perdendo emprego, né? Um cenário instável, que a gente não consegue planejar mesmo e olhar muito para frente. Então, acho que você tem bagagem suficiente para poder trazer algumas palavras que podem ajudar muita gente que nesse momento está num lugar sem saber o dia de amanhã. Então, o que eu sempre falo para as pessoas independente do caminho que se escolha, da profissão que se escolha, das decisões que você venha a tomar, sempre tente sair da receita pronta de bolo, para as suas próprias potencialidades e as use na maior alta vibração. Uma das minhas frases preferidas da vida, que eu acho que cabe para vários âmbitos, descubra quem você é
e seja de propósito. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas. Nossa, fiquei até arrepiada. Eu seja de propósito, né? Coloque toda a sua intencionalidade ali em tudo que você faz e que você se compromete a fazer. Garrido, e você? Olhando para trás, 10 anos de K21, com muito mais de 10 anos que estão por vir, o que a gente deixa aí pra galera que tá ouvindo a gente? Tem uma frase parecida com o que a Lígia falou, que eu gosto muito de usar, que é fazer a diferença com intenção, né? É isso, é sobre acordar de manhã e pensar, cara, por que eu faço o que eu faço? Por que eu tô aqui? Por que eu tô nesse trabalho? E se não é um lugar legal, se você não tá aprendendo, se você não tá evoluindo, não para de buscar, porque não dá pra gente desperdiçar esse tempo que a gente tem aqui com lugar ruim, com gente chata, com gente arrogante, sabe? Eu repensei muito a minha vida nos últimos anos e eu tive também umas experiências pessoais assim que me fizeram repensar muita coisa. Então eu cheguei à conclusão de que o mundo tá muito chato e tem muita dureza, muita coisa ruim lá fora. Então a gente precisa estar sempre se cuidando para você não ser contaminado por isso, sabe? Para você não perder o brilho que você tem dentro. Então tudo que você botar a mão para fazer, faz com intenção, faz com vontade. Faz. E independente do que as pessoas vão achar, é isso, assim, eu adoro pensar assim, e eu passei por uma experiência muito parecida com a da Lígia de transformação quando eu descobri esse novo mundo também, e todo mundo passa por essa experiência. Algumas pessoas passam e não percebem que mudou um monte de coisa, porque falta intenção às vezes. A pessoa passa, olha e fala, putz, sei lá, é um negócio, aprendi um negócio novo, mas não sei o que eu vou fazer com isso. Tudo que você fizer, tudo, absolutamente tudo, faça com intenção, faça com verdade. E aí a coisa dá certo. É isso. Obrigada, gente. Eu queria agradecer a presença de vocês. Como eu falei, esse é o segundo episódio de um mês aí que a gente tá gravando alguns episódios bem legais sobre o aniversário da K21. Então foi muito importante poder te ouvir, Lígia, tendo essa história tão incrível e como a K21 pôde fazer parte e contribuir com tudo isso. E Garrido, sendo não só a K21, mas a pessoa que fez essa primeira conexão, que trouxe essa mudança para você. Então, gente, muito obrigada. Espero que a gente se veja em breve. Vou ficar aguardando aí o livro, o artigo, porque já tá, o ponto de comprometimento foi aqui, era isso que eu queria dizer pra vocês, aconteceu, então tem que entregar, tá bom? Obrigada, galera. Eu que agradeço o convite, gente, fiquei honrada com o convite, muito obrigada. Valeu, vejo todo mundo no SG Rio também, né? Eu sei que se você ouviu esse episódio depois de 9, 10 e 11 de março, isso significa vejo você no SG Rio do ano seguinte, e sei lá que ano é esse, então não tem problema, porque SG Rio tem todo ano. E a gente vai se ver lá. Exatamente. Valeu. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.